Batalha espiritual. Segunda edição. O que é uma batalha ou guerra espiritual? Muito pouco se sabe sobre batalha ou guerra espiritual, e quando se aprende algo sobre isso, poucos procuram saber se é verdade o que se diz, e quais as verdadeiras consequências de tais guerras. A primeira coisa que devemos saber é que para que haja uma batalha é preciso que existam os oponentes e as respectivas causas que são os motivos, pois não haverá guerra sem causa. As guerras sempre irão revelar um vencedor, logo, é preciso identificar as causas e estar preparados, munidos das armas necessárias para a batalha, cientes do que pode acontecer, e que é necessário que haja um vencedor para que a batalha termine, sabendo que não haverá trégua até que haja rendição ou morte. As batalhas espirituais sempre serão travadas no reino espiritual por seres espirituais, mas sempre serão iniciadas por interesse de domínio humano, ou seja, nós atraímos a atenção dos demônios com nossos atos pecaminosos e os anjos entram em ação pela nossa oração diante da iminente ação do inferno. Assim inicia-se a batalha, onde seremos sempre o alvo a ser destruído pelos demônios. A Bíblia nos ensina muito a esse respeito. Somos o prêmio da cruz, salvos pelo sacrifício de Jesus, e que não precisaríamos mais nos preocupar com a nossa salvação. Porém, negando tal sacrifício pelo acúmulo de pecados, voltamos a ser expostos diante do inferno e novamente amarrados pelas nossas transgressões, somos constantemente alvos de novas e repetidas batalhas espirituais. 2 Timóteo capítulo 2 versos 3 a 7. Sofre, pois, comigo, as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. E, se alguém também milita, não é coroado se não militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. O que pode causar uma batalha espiritual? O pecado. Sempre o pecado é o causador de uma batalha espiritual. Mesmo diante do enfrentamento do reino demoníaco em nome do nosso Senhor Jesus, nos expomos a sermos experimentados pelos nossos atos, pois o demônio procura brechas para nos acusar. Quando pecamos, damos ao inferno a oportunidade de cobrar a Deus, mediante as Escrituras, o seu direito a nos tocar, bem como a nossa casa, bens e família, porque Deus não volta atrás na sua palavra e o diabo sabe disso. Por isso, ele nos segue, com o intuito de achar em nós o motivo que ele precisa para pedir a nossa vida. Assim, o diabo consegue autorização, pela própria palavra de Deus, para nos atingir. 1 Pedro capítulo 5 verso 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Uma pessoa comum, que não tem envolvimento com igreja, fé ou orações e intercessões diárias, nem mesmo com jejuns ou algo assim, dificilmente sente os ataques, porque já vive a batalha. Mesmo que não perceba, diariamente e constantemente sofre com doenças, finanças falidas, brigas e discussões, perdas materiais, desilusões, separações e desamor, entre outras lutas. Não que pessoas ligadas à fé não passem por coisas semelhantes ou até piores, porém, Deus as livra de todas e a seu tempo são recompensadas pelas dores outrora sofridas, passando a ser testemunho de que vale a pena seguir Jesus. O pecador nato, que não tem compromisso com Deus e que não quer ter, por achar desnecessário, sofre de forma constante, e há os que são bem-sucedidos, que se regalam em suas aquisições, que são ricos e se abastam dizendo ter uma vida plena, e desconsideram a necessidade da salvação, estando também presos ao diabo em suas ilusões, sendo estes participantes das guerras diárias para manter e proteger o que possuem na terra. Há um grupo que tem nas mãos a oportunidade de viver revestidos, que são os cristãos, conhecedores da palavra, mas, quando caem pelo pecado, são inúmeras vezes mais perseguidos e atingidos que os demais, pois transgridem o que conhecem. Para o inferno toda batalha espiritual é válida, ainda que o diabo saiba que está derrotado, mesmo assim guerreia como forma de manter o céu ocupado com cuidado humano, e há um prazer maior com relação ao crente, o cristão, porque além de tentar destruí-lo, também intencionam vingança sobre as suas orações, seus jejuns e pelas almas que o cristão ganhou para Cristo. O próprio diabo contendeu com o arcanjo Miguel pelo corpo de Moisés após a sua morte, com o simples intuito de levar seu corpo para o tormento do inferno em vingança ao trabalho de libertação que Moisés realizou. Isso demonstra que batalhas espirituais não estão ligadas ou limitadas à vida terrena, mas que perpetuam após a morte, porque somos seres espirituais eternos, e não carnais. Judas capítulo 1 verso 9. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse, o Senhor te repreenda. Compreendemos que as batalhas espirituais mais importantes para o diabo são aquelas que o inferno vence quando consegue levar um filho de Deus ao retrocesso, fazendo-o voltar a pecar e abandonar a fé. Por isso a importância de perseverar na fé e em oração, pois o que causa uma batalha é o pecado e nós somos sempre os responsáveis por este ato.
Como identificar um ataque espiritual? Costuma-se dizer que nem tudo é Deus e nem tudo é o diabo, e, às vezes, colocar a culpa em Deus ou no diabo ameniza a dor e repassa a responsabilidade. Mas afinal, como é possível identificar uma batalha, se é espiritual ou não? Simples, pela causa, ou seja, identificando a origem. Se concluirmos que o que estamos vivendo tem raiz nas nossas palavras, atos e principalmente, se o que dissemos ou fizemos ultrapassa ou fere princípios divinos, podemos afirmar que é espiritual. Somos nós que damos autorização para que o diabo inicie uma batalha, toda vez que agimos contra a sabedoria de Deus, que é a sua palavra. Toda guerra espiritual é travada no ambiente espiritual e vencida nesse mesmo local. Assim, por mais que lutemos com estratégias humanas, recebendo ajuda ou planejando meios, nos afundamos mais e mais, e, se não aceitamos a condição de Deus e não voltamos à humilde oração, não vencemos tal batalha. Tiago capítulo 4 verso 10. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. 1 Pedro capítulo 5 versos 6 e 7. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Somos nós que causamos as batalhas espirituais, nós que colocamos os anjos no campo de batalha, e nós que recebemos tanto o benefício da vitória como a consequência da derrota. Logo, cabe a nós orar para que as miríades de anjos possam ser fortalecidas e tenham êxito na batalha em nosso favor. Êxodo capítulo 17 verso 11. E acontecia que, quando Moisés levantava sua mão, Israel prevalecia, mas quando ele abaixava sua mão, Amaleque prevalecia. Lutas, guerras e batalhas espirituais. Toda luta é diária e está relacionada a um item específico. Por isso se diz que ganhar uma luta não significa ter ganho a guerra. No campo das batalhas espirituais há lutas a serem travadas, assim como há momentos de trégua para recarregar as armas e abastecer-se do necessário para continuar. Daí concluímos que lutas são frequentes, e mesmo que não haja batalhas, sempre haverá luta. Jesus definiu luta como sendo aflição diária, deixando claro que neste mundo não há como viver distante de aflições, devido à ação mútua dos indivíduos no tocante ao envolvimento dos homens em função dos acontecimentos, levados a cometer atos tomados pelo imediatismo das emoções diversas e sentimentos variados. João capítulo 16, verso 33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Guerras e batalhas têm quase o mesmo significado. Porém, quando falamos de guerras espirituais, estamos tratando com tomadas de territórios, onde o inimigo guerreia pela posse do corpo, da casa, da empresa ou família, tomando para si o território onde ordenará cada movimento pela ação da tortura espiritual, da opressão mental e do impedimento, intentando que o indivíduo não prospere e que não haja paz. Já, quando falamos de batalhas espirituais, estamos tratando com os ambientes onde são travadas as mesmas, ou seja, áreas celestiais que tocam diretamente no crer sem ver, e é ali o ambiente favorável de Satanás e seus anjos, onde ele domina e tem maior ação, devido ao fato do indivíduo não orar e de preferir acreditar em tudo o que é palpável, no que pode ser visto. Logo, não crendo no invisível, o homem deixa esta área de ação para o diabo, onde ele é mais forte e onde as suas armas têm maior e melhor efeito. Efésios capítulo 6 verso 12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. As consequências de uma batalha espiritual? Muitas são as consequências e todas já foram vistas por nós e experimentadas por muitos, as quais são separações conjugais, falências, endividamentos, perda da saúde, brigas, confusões, queda vícios, entre outras, que geram consequências ainda maiores como assassinatos, suicídios e mortes, por atos ou enfermidades. Toda consequência nasce nas pequenas causas, ou seja, exatamente naquilo que não damos importância. Por exemplo, um homem conhecedor do bem e do mal, do certo e do errado, age de forma a satisfazer emoções ou ainda em busca de realizações pessoais, envolvendo terceiros e prejudicando pessoas para alcançar objetivos, mas não atenta para o fim de tais atos. Há no dito popular, uma história que conta sobre um homem que deixa seu cavalo solto, o qual come a grama do vizinho, e este, irado, mata o animal. Vindo porém o dono do cavalo para tirar satisfação com o vizinho, se irrita e o mata. Logo mais, vem o filho do vizinho e vinga o pai matando este também e, pelo seu ato, vai preso por 30 anos em regime fechado. A conclusão é que se o cavalo estivesse preso nada disso teria acontecido. Logo, não adianta colocar a culpa no diabo, pois a causa foi construída pelo homem, a ação é do diabo e a consequência fica para a geração futura. Tudo o que construímos agora, seja certo ou errado, serão heranças que deixaremos para a próxima geração.
Medite na sua própria família, nos seus pais, e veja quanta coisa poderia ser diferente na sua vida se seus pais tivessem agido de forma diferente com relação a compras, vendas, tomadas de decisões, pecados cometidos, atitudes e até palavras. Assim é e sempre será, que o homem não irá considerar a existência do mundo espiritual, pois para ele o que vale é o que ele faz, independente do que Deus ordena nas Escrituras. Por isso vive em constante batalha espiritual, colhendo as consequências dos seus atos. Quem pode ser atingido? A batalha espiritual atinge não só o alvo, mas espalha-se por toda a casa e família. Uma pessoa que sofre os efeitos de uma guerra irá, mesmo sem querer, difundir entre os seus familiares e amigos tais efeitos com as reclamações e desânimos causados pelas lutas e derrotas sofridas, e assim, contaminará a todos os que estiverem à sua volta, sempre esperando que alguém diga ou faça algo para sarar os ferimentos da guerra, querendo que curem de imediato feridas que naturalmente levarão dias, meses ou até anos para cicatrizar. Deste modo, os efeitos podem se prolongar, porque uma pessoa afetada pela guerra espiritual irá passar adiante os efeitos, e uma vez que venha a contaminar outros, estará, mesmo sem querer, introduzindo-os na mesma guerra, ainda que a batalha seja particular. Isso ocorre quando alguém se comove com o atingido, pelo afeto que tem por ele, e passa a sofrer os efeitos, mesmo que distante, daquele que é diretamente atingido. O que fazer diante de um ataque espiritual? O reino espiritual infernal só pode ser combatido de forma espiritual e com armas espirituais, com entendimento, cautela e muita perseverança. Não há um antídoto imediato, mas há algumas atitudes urgentes que devem ser tomadas para sanar os primeiros efeitos destruidores, sendo a maior delas a busca por Deus e a oração. Sabemos que uma pessoa atingida e que esteja vivendo a batalha não tem forças para orar, mas deve-se compreender que oração não é reclamação, e que uma pessoa abatida em combate deve, acima de tudo, entrar na oração silenciosa, ou seja, ouvir a Deus é melhor que falar com Ele. Por isso, todo combatente deve estar pronto a ouvir a voz do Senhor para saber qual é o próximo passo a ser dado. Tiago capítulo 1 verso 19. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Um homem no fronte de batalha deve estudar o oponente e nunca recuar, pois este é o desejo do inimigo, que o posto seja abandonado e assim toda a tropa estará em perigo e à mercê do adversário. Devemos reconhecer seus futuros atos baseados nos passos dados até então. Assim, conhecendo suas estratégias, não seremos coniventes a elas. João capítulo 10 verso 10. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham com abundância. Uma pessoa capaz de vencer a insistência dos demônios, capaz de resistir ao diabo e vencer a sua persistência, será conhecida pelo reino do inferno como invencível. Isso não quer dizer que o diabo não irá voltar a tentar, mas tal pessoa, suportando, passa a se revestir da couraça necessária para vencer os dias maus, e assim, nas investidas do adversário, torna-se conhecida pela maturidade espiritual com a qual vence as suas guerras e protege o seu território da ação inimiga. O que são dívidas espirituais e como são adquiridas? Dever para o mundo espiritual é com certeza a pior das dívidas que podemos atrair, pois elas não expiram, passam de geração em geração, o preço é alto e os juros são abusivos, acumulados até que tudo venha a ser pago. Mas, do que realmente se trata? Todas as vezes que buscamos no mundo espiritual por uma saída para nossas necessidades ou anseios, estamos acumulando dívidas espirituais, porque tudo que nos é dado pelo mundo espiritual é cobrado, falando do inferno, do diabo e seus súditos, é claro, já. Quanto às buscas realizadas em Deus e nos anjos, o acúmulo é sempre de bênçãos e crescimento espiritual. Muitas pessoas em muitas famílias e gerações buscaram de forma ingênua ajuda no mundo espiritual em cartomancia, quiromancia, umbanda, quimbanda ou espiritismo, também na idolatria e misticismos sem saber que estavam abrindo uma linha de crédito, com empréstimos a juros gigantescos, que acumulariam para suas próprias vidas e para gerações futuras. Sempre que ativaram os espíritos para os ajudar, criaram laços e pactos quais terão que dar contas, ou seja, um espírito evocado para falar ou fazer algo em favor de alguém, irá voltar querendo mais, porque recebe oferendas para realizar o que lhe foi imposto, e, com a fome de mais oferendas, voltará querendo mais, porém, não encontrando continuidade, passará a requerer impositivamente, vindo sobre a casa, as finanças, a saúde e sobre os relacionamentos, e, se não receber continuidade de oferendas e não for mais necessário a quem o chamou, virá em cobrança sobre as gerações vindouras. Isso é tão forte que sequer se pode mensurar. Veja, por exemplo, uma mulher que busca nas consultas de quiromancia, leitura das mãos, por um resgate amoroso, está emprestando as mãos a alguém incorporado, e, pela manifestação, o incorporado diz o que ela quer ouvir. Após isto, é dado o diagnóstico e a receita, que será um trabalho pago para resgatar o amor perdido. Dessa forma, essa mulher assinou no mundo espiritual um contrato de adesão aos serviços dos espíritos,
e isso tem preço a ser pago. Pois o guia irá querer mais das oferendas entregues no trabalho feito, requerendo do pedinte da sua geração, e, como não será pago, passará a agir em todos os relacionamentos tanto do pedinte quanto dos mais próximos da sua geração, tal como filhos e cônjuge. Da mesma forma, quando é encomendado um trabalho na Umbanda, os guias irão requerer continuidade, e assim se dá no Espiritismo e em outras linhas semelhantes, mas, e quando não é pedido e paga um trabalho? Mesmo na cartomancia, quando somente o que se pede instruções para realizar isto ou aquilo, o pedinte fica refém do que lhe foi proposto fazer, e os guias irão acompanhá-lo, porque viram ele como presa fácil de manipulação, tornando o devedor de fazer o que foi dito pelos guias incorporados. O corpo é o templo do Espírito Santo, e foi moldado para isso. Logo, sempre que alguém empresta as mãos para leitura, a cabeça para imposição de mãos ou o corpo para passes, está contaminando a casa e dando-se aos espíritos imundos para manipulação, incorporação, possessão ou encosto. Quem bebe das poções e garrafadas, bebe algo consagrado, e contamina o corpo pelo ato da consagração e por depositar a fé no ídolo e no passe. Os trabalhos encomendados, seja para Iemanjá, São Jorge, Preto Velho, ou qualquer outra entidade serão cobrados tantas vezes quanto eles queiram, sendo uma primeira vez em dinheiro, pataco, como eles dizem, mas depois em espírito, trancando sucesso profissional, trazendo doenças, destruindo relacionamentos, criando endividamentos financeiros impagáveis, implantando depressões. Quando não causam suicídios ou mortes por iras e agressões, como se diz, o homem poderá fazer coisas em um segundo, que irão lhe custar o resto da vida. Lembre-se, o diabo veio para roubar, matar e destruir. Como pagar uma dívida espiritual? Só há um modo de quitar para sempre as dívidas espirituais, é quando o homem clama a presença de Jesus, se entrega a ele de todo o coração, passa a andar nos caminhos de Cristo, segundo a sua palavra, praticando o que ele ordena, sem se desviar, pois aquele que está em Cristo, o maligno não o toca. Logo, deve-se procurar a igreja, em especial uma que tenha palavra, que não deturpe as escrituras, e que o homem do altar não queira o que se tem nos bolsos, mas queira devolver o homem para Cristo. Jesus, deve-se meditar na palavra e, em especial, deve-se confessar, diante de Deus, sobre os ídolos e lugares onde se prostrou, buscando a urgente liberação das dívidas espirituais, visto que todas já foram pagar por Jesus quando ele encravou na cruz o escrito de dívida que nos era imposto, fazendo-se vergonha por nós, expondo a si mesmo, para que fossemos libertos de ter que pagar qualquer que fosse a dívida. Assim, fazendo isso, ficamos livres novamente de toda espécie de dívida espiritual, voltando a ser livres do mundo, porém escravos de Cristo Jesus. O que destrói uma guerra espiritual? Uma batalha espiritual só pode ser vencida com o uso das armas certas. Por isso, é necessário cobrir-se de toda a armadura de Deus, e cada qual, sendo bem utilizada, irá dar o resultado esperado. Efésios capítulo 6 versos 11 a 17. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. São estes os itens que compõem a armadura de Deus, sendo o pano da verdade, os estandarte colocado sobre os ombros, demonstrando a nossa tribo que é a do leão de Judá, a couraça da justiça, a qual protege o coração do homem justo, calçando as sandálias da preparação do evangelho da paz, estando alicerçados no firme fundamento de Deus e não mais nas nossas bases pessoais, tomando o escudo da fé que é a certeza da vitória, para que possamos apagar os astutos dardos inflamados do diabo, o qual vai tentar nos desanimar com suas investidas diárias, e, por fim, tomando posse da espada do Espírito Santo, que é a própria palavra de Deus, a Bíblia, buscando o conhecimento, o entendimento e a sabedoria, o senhorio e a fortaleza, o conselho e o temor do Senhor, para assim vencer o diabo. Antes de tudo, o que destrói uma batalha é a oração e o jejum, e mesmo que estejamos fracos para orar, devemos fazê-lo gemendo se for preciso, sabendo que o Espírito Santo nos consola e intercede por nós nas nossas angustiantes aflições, e assim venceremos. Quem é alvo em uma guerra espiritual? Há um alvo e há alvos, ou seja, o diabo sempre vai começar com o pecador, mas com o intuito de atingir todos que estiverem ao seu lado, especialmente a família e os familiares. É como um enraizamento que vai corroendo por debaixo, em secreto, até minar tudo em volta. Não estou comprometendo a salvação individual,
pois sei que cada um será julgado pelas obras que faz, mas falo do ataque ao que sofre com os efeitos sobre o mau temperamento da pessoa que é atingida diretamente na batalha espiritual. O diabo e seu exército têm como objetivo levar o maior número de pessoas para o inferno. Por isso, através de uma pessoa, ele irá tentar as demais à sua volta. Logo, todos somos o alvo, e cada um é tentado na própria fraqueza. É como se alguém nos provocasse todos os dias, até que venhamos a cair em tentação e daí, orando e nos arrependendo, iniciamos a batalha espiritual em nossas vidas, visto que ativamos a ação dos anjos que ministram em nosso favor. Como impedir uma batalha espiritual? Para impedir que batalhas espirituais sejam travadas, é imprescindível que venhamos a ler e conhecer a palavra de Deus, aceita-la e viver tal palavra, e, conhecendo a verdade, ela nos libertará de nós mesmos. É necessário morrer para todas as paixões deste mundo e nascer novamente, em nova criatura, novo ser, incontaminado do pecado, e saiba que todo aquele que conhece a palavra de Deus e a prática é de Deus e o diabo não pode tocá-lo. 1 João, capítulo 5, verso 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peça, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Aquele que é conhecedor da palavra e que vive na prática do pecado, escolhe para si uma paternidade diabólica, porque obedece ao que o instrui. Sei que o pecado na mente do homem é quase incontrolável, mas ainda pior é o pecado consumado, do qual sempre irá iniciar uma batalha espiritual e por consequência morte, espiritual ou física em muitos casos. O diabo irá usar a Bíblia, a palavra, para, de alguma forma, mostrar a Deus que uma atitude humana está contrariando a Sagrada Escritura, e assim, fará lembrança da imutabilidade de Deus, o qual não pode negar-se a si mesmo, para conseguir autorização e atacar. Deste modo agiu Satanás quando esteve entre os filhos de Deus e pediu para tocar nos bens de Jó, para mostrar o coração de Jó para com Deus, e, recebendo tal autorização, tocou na casa, família, trabalho, servos e nos bens, destruindo tudo e todos. Jó capítulo 1 versos 6 a 11. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: "Donde vens?" E Satanás respondeu ao Senhor, e disse: "De rodear a terra, e passear por ela." E disse o Senhor a Satanás: "Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal." Então respondeu Satanás ao Senhor, e disse: "Porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura tu não cercaste de sebe, a ele, e a sua casa, e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado se tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão, e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra-te na tua face." O intento do diabo é ouvir nossas orações, conhecer nossas murmurações e fraquezas e usá-las contra nós diante de Deus. Por isso, é tão importante a oração em secreto, ou seja, quando oramos apresentando nossas dores, medos e anseios, devemos fazer em pensamento, pois o diabo não lê mentes e não conhece os sentimentos, mas age pelo que ouve, e Deus, que vem em secreto, nos recompensa publicamente. Mateus capítulo 6 verso 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora teu pai que está em secreto, e teu pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente. A Bíblia nos dá vários avisos para que possamos evitar batalhas espirituais, entre eles a resistência, a vigilância e a perseverança. Se observarmos atentamente a palavra e agirmos de acordo com o entendimento adquirido, jamais iremos entrar em batalhas espirituais. O diabo deve ser desprezado, assim como as suas ações, mas jamais ignorado. Efésios capítulo 4 verso 27. Não deis lugar ao diabo. 1 Pedro capítulo 5 verso 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Tiago capítulo 4 verso 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. O que enfraquece o diabo e derruba a batalha? A confissão é a melhor maneira de derrotar as intenções do inferno. O diabo age no que está oculto. Assim, um prostituto é acuado no seu pecado, um mentiroso é ameaçado no erro, um drogado é afligido no que esconde, um fofoqueiro é vítima da própria língua e por aí vai. Quando confessamos os nossos pecados a quem pecamos, tiramos das mãos do diabo a única arma que ele tinha contra nós. Ainda assim, o diabo irá causar maior confusão, pois ele vai agir em a mente da pessoa que recebe a confissão. Porém, toda confissão no primeiro irá parecer algo ruim, mas passados os dias ela produz frutos pacíficos de justiça. Lembremos que Deus é amor, mas seu reino é de justiça. Provérbios capítulo 28, verso 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia.
A palavra nos dá uma direção bem clara a respeito da confissão, dizendo que quem confessa seus pecados e os abandona alcança o favor imerecido de Deus, chamado misericórdia, favor este que desfaz o efeito do pecado e tira do diabo o direito à acusação, mas o que encobre pecados não próspera, ou seja, não vai adiante porque é impedido pela batalha espiritual, dando ao diabo o direito de interferir nos ganhos, nos bens, nos relacionamentos e demais áreas. Logo, a confissão é fundamental para destruir as obras do diabo e cessar a batalha. A semente, o fruto e a colheita. Quero que você mentalize uma semente de laranja, por exemplo. Ora, quantas sementes são necessárias para se obter um pé de laranjas? Uma somente, e quando esta árvore nasce, cresce e dá seus frutos, eles são muitos, cada um repleto de semente iguais a que plantamos para obter o pé do fruto. Assim é o pecado e sua proliferação. Tudo começa com um pequeno pensamento que, plantado no coração do homem, gemina e gera muitos outros ainda maiores. Daí é necessário colher tais frutos do pecado cometido para que não venham a apodrecer e passem a cheirar mal. No que se diz, isso está cheirando mal. Um exemplo disso é a mentira, ao que o mentiroso precisa sustentar o que disse para não ser descoberto, e para isso vai inventar outras tantas mentiras para manter a sua palavra, o que vai gerar frutos, os quais deverão ser colhidos em um futuro próximo. Um prostituto, por exemplo, alia tanto o ato pecaminoso quanto a mentira, porque precisa esconder o que fez e para isso usa da mentira, assim gera uma soma de pecados. Tudo está ligado a semeadura e colheita. Gálatas, capítulo 6, verso 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Nos esforcemos por fazer o que é certo para que cessem os plantios e as colheitas malditas, tirando das mãos do diabo o seu direito sobre nós e sobre a nossa geração. 1 João, capítulo 3, versos 8 a 10. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus, e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça, e não ama seu irmão, não é de Deus. Ore sempre, mas lembre-se que uma oração é uma oratória, uma conversação, um bate-papo com Deus, abrindo o coração e deixando que Ele conheça o mais profundo dos teus sentimentos. Sabemos que não é pelo muito falar que seremos ouvidos, mas pela verdade do nosso coração. Adore somente a Jesus e não deixe que nenhum outro Deus ou divindade tome o seu lugar. Lembre-se que Jesus morreu na cruz por você e nenhum outro deu a própria vida para te salvar. Mateus capítulo 6, verso 7. E, orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. O nome de Jesus. Esse nome tem poder e autoridade sobre a terra e os céus, e toda a hoste do inferno está submissa a ele, e nada pode suportar a força do nome de Jesus, porém, devemos usá-lo com sabedoria. Esse é o nome que está sobre todo nome que se nomeia, e isso tem grande significado. Na lei, no Antigo Testamento, Deus tinha um nome para cada ato. Assim, o nome Jeová antecedia a outros nomes, e cada um tinha um propósito e um fim específico. Jeová chama, o Senhor que está presente, El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Jeová Rama, o Senhor é o meu pastor. Jeová Jireh, Deus proverá. Jeová Tzidkenu, Deus Justiça Nossa. Jeová Nissi, Senhor, minha bandeira. Eu Elion, o mais elevado, forte dos fortes. Eu Olom, o eterno Deus. Eu Raí, o Deus que vê. Jeová Shalom, o Senhor da paz. Jeová. Eu Gmolan, o Deus que recompensa. Jeová Macadessem, o Deus que nos santifica. Jeová Naqueu, o Deus que destrói completamente o mal. Jeová Sabaoth, o Deus dos exércitos, e Adonai, que quer dizer Senhor. Porém, Deus, na pessoa de Jesus, tem um único nome que tem todo o poder, e toda autoridade sobre todo o propósito, e, em todas as áreas, este nome cobre todos os demais nomes. Filipenses capítulo 2 versos 9 a 11. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, e na terra, e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Em nossas orações é imprescindível que usemos da autoridade do nome de Jesus, mas nunca em vão, porque o Senhor não terá por inocente quem usar seu nome em vão. Logo, não adianta clamar seu nome se a nossa vida não condiz com seus ensinos. Marcos capítulo 16 versos 17 e 18. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos, e os curarão. As 7 linhas de batalhas espirituais. Batalhas espirituais. O que é, como se manifesta, quem são os agentes da ação, e como vencê-las.
Todas essas questões estão respondidas neste pequeno livro, porém, devemos conhecer os níveis, as chamadas linhas de batalha, as quais são 7 na sua maior importância, todas relacionadas e descritas abaixo. Primeira linha de batalha: bênção e maldição. Deus, desde o princípio, colocou diante do homem a bênção e a maldição, e deu livre arbítrio para o homem escolher o que quer viver e como quer desfrutar da vida que Deus lhe deu, e essa escolha fará toda a diferença quanto à saúde, aquisições, relacionamentos e frutos obtidos dessa escolha. Logo, não é culpa de mais ninguém, além do próprio homem, que escolhe viver a bênção ou a maldição. Provérbios capítulo 26, verso 2. Como ao pássaro vaguear, como a andorinha ao voar, assim a maldição sem causa não virá. A primeira coisa que devemos saber é que a maldição precisa de uma ação para surgir, pois maldição sem causa não se cumpre, como está escrito. Por isso, é tão mais importante que venhamos a descobrir quais são as contribuições que damos para o mal que vivemos, e o quanto temos nos tornado participantes das maldições que vivemos, ou seja, um homem que escolhe viver no adultério irá colher infidelidade, o que escolhe viver na prática da mentira irá colher inverdades, o que é fraudulento irá colher miséria, o que fala mal às escondidas irá colher discórdia e enfermidades, e assim por diante. Somos absolutamente responsáveis pelo que vivemos. Não há agente externo capaz de influenciar um homem para o mal, se este decidir mudar as atitudes e viver condignamente com a palavra de Deus, com a sabedoria do alto e com os ensinos do Espírito Santo. Costuma-se dizer: a culpa é do meu pai, ou da minha mãe, do modo como fui criado. Mas não, essas influências devem ser peneiradas e das dores deve-se extrair experimentos para o devido crescimento. Logo, vemos como fraqueza o que antes víamos como ruindade, vemos como fraqueza o que antes dizíamos ser violência, e assim por diante. Extraímos um ensino da dor para o crescimento saudável do espírito e para o aprendizado da alma. Dar ouvidos a Deus em todos os relatos bíblicos, levando em consideração que Deus está falando conosco, e não que Ele tenha falado somente no passado, tomando para nós no íntimo e no pessoal aquilo que lemos, entendendo e aceitando, para poder pôr em prática e vivenciar uma real mudança de vida, como está proposto no livro sagrado, que é o manual de sobrevivência do homem cristão. Deuteronômio capítulo 28 versos 1 e 2. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Quando escolhemos ser abençoados, escolhemos a partir de uma determinada ação de obediência à palavra de Deus, guardando os mandos de Deus, porque toda e qualquer bênção sempre virá acompanhada de algo que precisamos fazer primeiro. Logo, se ouvimos o Senhor, guardamos seus mandos e consideramos o hoje como sendo o tempo presente, então, Ele nos abençoará. Mas, se resolvemos ser rebeldes, desobedientes, colheremos o fruto do nosso proceder, porque escolhemos assim. Deuteronômio capítulo 28 verso 15. Será, porém, que, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas estas maldições, e te alcançarão. O cristão não transfere responsabilidades, mas julga corretamente o quanto cresce ou cresceu, com tudo que vive ou viveu. Se dermos ouvido a Deus, guardarmos suas ordens e mandos, fizermos o que é reto, as batalhas serão vencidas. Segunda linha de batalha: os leões. Ouvir a voz de Deus requer treino para os ouvidos espirituais, um exercício contínuo e diário para perceber quando é Ele que está falando, pois o diabo, nosso adversário, também tem uma voz, e procura imitar a voz de Deus de contínuo, tentando nos enganar pela nossa falta de percepção. O que torna imperceptível a voz do Senhor? Ou, como confundir a voz de Deus com a voz do diabo? Simples, não nos confundimos pelo tom da voz, mas pelo que é dito, porque conjecturamos que as coisas que são ditas na alma que irão alimentar a carne vêm de Deus, e o que é dito contra a carne, mas que alimenta a alma vem do diabo, e por essa confusão de queremos que Deus fale o que queremos ouvir, é que confundimos a voz de Deus com a voz do diabo. Há dois leões que rugem dentro de nós, o que alimenta e ensina a alma para a salvação, mas não satisfaz a carne propriamente, e o que alimenta a carne e a ensina a alcançar momentos de alegria e êxtase terrenos, mas que despreza a alma fazendo-a sofrer pelas emoções, após as alegrias terrenas, trazendo traumas que irão mutilar a própria carne, notando-a de ansiedade, ira, depressão, cólera, frustração, entre outros sentimentos alimentados para o prazer momentâneo. Os prazeres na carne não estão para se comparar com a alegria eterna. O diabo não é nosso inimigo, pois se fosse não iria querer nos ver, não nos visitaria instigando nossas iras e fraquezas, não marcaria encontros com nossos momentos de fraqueza carnal, antes, fugiria de nós. Mas, ao invés disso, ele é o nosso adversário, e quer nos encontrar, lutar e nos matar,
por isso ele procura entre brechas que damos pelas ações das vontades carnais, com a voz como de um leão, ou seja, imitando a voz de Deus, que é o leão da tribo de Judá, busca quem possa tragar, tirando do meio em que vive, junto da proteção de Deus, para poder destruir. 1 Pedro capítulo 5 verso 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Desde os primórdios Satanás quis ser, ter e fazer o que Deus é, tem e faz, mas, pela impossibilidade de conquistar, ele imita, fazendo com que muitos caiam dizendo ser o Senhor, pois confundem tanto a voz quanto os propósitos, as chamadas bênçãos. Apocalipse capítulo 5 verso 5. E disse-me um dos anciãos, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Nem toda oportunidade vem de Deus, e muitas vêm disfarçadas de bênção, mas quando notamos onde fomos parar e o que tivemos que abdicar, vemos o quanto fomos enganados. Deus não é homem para que minta e ele não engana, o que ele promete, ele cumpre. Para vencer a batalha é necessário diferenciar a voz de Deus e do diabo, e a diferença está no propósito a que somos destinados, não é o que satisfaz a carne, mas o que enobrece o espírito. Terceira linha de batalha: a armadura. Como tenho dito, ambos os mundos espirituais são muito parecidos, tanto o reino de Deus quanto o reino de Satanás, porque o diabo teima em imitar o céu para enganar se possível os justos. Assim, como existem 2 leões que rugem, também existem 2 armaduras, uma para vitórias carnais pertencente ao diabo, e outra para vencer lutas espirituais pertencentes a Deus. Ao ir contra Davi, o gigante filisteu usou de uma armadura carnal descrita em detalhes na Bíblia, contendo pesos e medidas, dando ênfase à força da carne, ao poder do homem carnal, mostrando quão protegido estava e quão armado ia contra Davi. Também, a Bíblia relata que Saul, o rei, ordenou que colocassem sua armadura em Davi, mas este não podia andar, tamanho era o peso humano que se lhe ofereceu por proteção. Nunca conseguiremos vencer batalhar espiritual com a força do braço, e precisamos saber que todas as batalhas são espirituais, é a vontade de Deus aqui na terra como é no céu, ou seja, primeiro espiritual, depois carnal. A armadura do gigante tipifica a armadura forjada pelo homem para vencer guerras humanas, sem o auxílio de Deus, somente na força do braço, contando com armas feitas por mãos humanas, equiparadas às que o inimigo tem, e por muitas vezes maiores e melhores do que as que carregamos. 1 Samuel capítulo 17 versos 38 a 40. E Saul vestiu a Davi de suas vestes, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze, e o vestiu de uma couraça. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes, e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul, não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pô-los no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi aproximando-se do filisteu. 1 Samuel capítulo 17 versos 4 a 7. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, que tinha de altura 6 covados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze, e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 siclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros. E a haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. A armadura de Deus é espiritual e ela vence todas as guerras humanas e físicas, e também em muito maior número as batalhas espirituais. Ela é única para cada parte do homem a ser guardada por Deus, começando pelo propósito, que é de se estar firme no dia da adversidade, contra as astutas ciladas do diabo, pois não há luta que seja humana, todas são contra hostes do inferno. Deus nos dá o primeiro item da sua armadura, que é o manto da verdade, o qual devemos por sobre nossos ombros, pois fora da verdade não há vitória. Sendo assim, devemos começar pelas confissões verdadeiras de arrependimento profundo. Depois, a couraça da justiça, que protege o coração e arranca dele o que é justo, e não somente o que é bom, nos dá também as sandálias da preparação do Evangelho da Paz. Mudando nossas bases com relação ao que iremos enfrentar, oferece o escudo da fé, que é a certeza da vitória contra as investidas do diabo, o capacete da salvação que irá proteger nossos pensamentos para que não pequemos, antes sejamos salvos pela santificação da mente, e por fim, tomamos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, capaz de derrotar o diabo dando-nos a vitória sobre a batalha. Efésios capítulo 6 versos 10 a 17. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas, sim, contra os principados,
contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Armaduras humanas não vencem batalhas espirituais, somente Deus tem a armadura certa para vencer lutas no Espírito. Quarta linha de batalha: a Arca da Aliança. Quando buscamos a Deus, indo aos cultos, nas igrejas, estamos simbolicamente levando para nossas casas a Arca da Aliança de Deus, que tipifica a sua presença, como na antiguidade. Porém, a Arca em nossas casas representa um grande perigo, pois, se lá houver qualquer adoração a outro Deus, mesmo que mentalmente, isso desencadeará uma batalha espiritual, porque Deus não divide a sua glória com ninguém, e uma atitude dessas, ainda que na imaginação, no mesmo lugar onde há a presença de Deus, certamente acabará mal. 2 Coríntios capítulo 6 versos 15 e 16. E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Quando falo de dividir a glória, estou falando das idolatrias que não percebemos ter em nossos corações. Muitos idolatram pastores, cantores, igrejas, profetas, pessoas, atletas, carros, e até dinheiro e bens materiais, e tal idolatria não subsistirá onde a presença de Deus estiver, porque Deus não divide a sua glória com ninguém, sequer com outros pseudos-deuses, sejam eles pessoas, ouro ou prata. Onde estiver a arca, nada mais subsistirá, será afronta, e Deus ordenará a ruína, a doença e pragas sem fim. Não há onde possamos esconder a sua presença que não se manifeste. Em todo lugar, onde estiver um clamor pela presença de Deus, não poderá haver outra forma de adoração. Quero que se atenha ao texto bíblico que está a seguir, para que haja compreensão do agir de um Deus que nunca mudou e não mudará. Ele é o mesmo desde ontem, até hoje e será para eternamente. Nele não há variação de sombra, não há mutabilidade. Ele é o grande Eu Sou. 1 Samuel, capítulo 5 versos 1 a 12. Os filisteus, pois, tomaram a arca de Deus e a trouxeram de Ebenezer a Asdod. Tomaram os filisteus a arca de Deus, e a colocaram na casa de Dagom, e a puseram junto a Dagom. Levantando-se, porém, de madrugada no dia seguinte, os de Asdod, eis que Dagom estava caído com o rosto em terra, diante da arca do Senhor, e tomaram a Dagom, e tornaram a pô-lo no seu lugar. E, levantando-se de madrugada, no dia seguinte, pela manhã, eis que Dagom jazia caído com o rosto em terra diante da arca do Senhor, e a cabeça de Dagom e ambas as palmas das suas mãos estavam cortadas sobre o limiar, somente o tronco ficou a Dagom. Por isso nem os sacerdotes de Dagom, nem nenhum de todos os que entram na casa de Dagom pisam o limiar de Dagom em Asdod, até o dia de hoje. Porém a mão do Senhor se agravou sobre os de Asdod, e os assolou, e os feriu com hemorroidas, em Asdod e nos seus termos. Vendo então os homens de Asdod que assim foi, disseram: Não fique conosco a arca do Deus de Israel, pois a sua mão é dura sobre nós, e sobre Dagom, nosso Deus. Por isso enviaram mensageiros e congregaram a si todos os príncipes dos filisteus, e disseram: Que faremos nós da arca do Deus de Israel? E responderam: A arca do Deus de Israel será levada até Gate. Assim levaram para lá a arca do Deus de Israel. E sucedeu que, assim que a levaram, a mão do Senhor veio contra aquela cidade, como grande vexame, pois feriu aos homens daquela cidade, desde o pequeno até o grande, e tinham hemorroidas nas partes íntimas. Então enviaram a arca de Deus a Ecrom. Sucedeu, porém, que, vindo a arca de Deus a Ecrom, os de Ecrom exclamaram, dizendo: Transportaram para nós a arca do Deus de Israel, para nos matarem, a nós e ao nosso povo. E enviaram, e congregaram a todos os príncipes dos filisteus, e disseram: Enviai a arca do Deus de Israel, e torne para o seu lugar, para que não mate nem a nós nem ao nosso povo. Porque havia mortal vexame em toda a cidade, e a mão de Deus muito se agravara ali. E os homens que não morriam eram tão atacados com hemorroidas que o clamor da cidade subia até o céu. Quando puseram a arca da aliança, que tipifica a presença de Deus, na casa de Dagom, Deus destruiu o ídolo que representava tal Deus, também, feriu a todos com hemorroidas, úlceras, e em tantos lugares quanto levavam a arca, eram feridos e mortos, não somente os que a levavam ou guardavam, mas todos quanto estavam na cidade ou região, eram feridos, sendo que todos sofriam pelo pecado de uns poucos, que decidiam afrontar a Deus.
Não podemos ter a presença de Deus trazida dos cultos, habitando no mesmo lugar onde há idolatria, onde há amor ao dinheiro, onde consideramos o homem maior que o Criador, porque isto irá nos custar a saúde, nos levará à ruína e muito provavelmente haverá mortes. No lugar da presença de Deus não podem haver outros cultos, nem a dinheiro, ouro, prata ou homem algum. Quinta linha de batalha: os altares. Muitos dizem ser Deus um só para todos e todas as crenças, mas não é essa a verdade. O nosso Deus é o Criador, Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Senhor Criador de tudo o que há, e nada está fora do seu controle. Já, o Deus de muitos é simbolizado, tem esculturas, representações, misturam o Criador dando igual poder a outras divindades e menosprezam o Altíssimo, usam de amuletos, distorcem o livro sagrado e a divindade de Jesus, não consideram ser o próprio Deus, não consideram o Espírito Santo. Nem mesmo o seu poder dado aos homens, queimam incenso, velas, em altares diversos, dizendo ser para Deus, mas negando seu poder pelas práticas incomuns à sua palavra e pela idolatria descabida. Atos capítulo 17, verso 23. Porque, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito, ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. O apóstolo Paulo, ao pregar em Atenas, no Areópago, antigo Supremo Tribunal de Justiça de Atenas, local onde se adorava Ares, o deus grego da guerra, relatou aos atenienses acerca da adoração ao Deus desconhecido, um altar levantado pelos próprios atenienses para um Deus que, por acaso pudessem ter esquecido, haja vista o excessivo número de deuses que adoravam. Paulo, na ocasião, discursou sobre esse Deus, dizendo ser este mesmo nosso Deus, que criou todas as coisas, e deu ordem sobre toda a criação, desfazendo assim toda a autoridade espiritual dada por homens sobre deuses e altares construídos por mãos humanas. Gideão representa muito bem a quebra de altares para deuses estranhos, vindo de nossas casas paternas e maternas, que tem afligido toda uma geração, tirando-lhes o direito de obter vitórias espirituais, pois de geração em geração, os filhos adoram o que os pais ordenam, vendo-os adorar, adoram, sem saber porquê, mas somente pela obediência e para dar honra à casa paterna. Acrescentam pecado a pecado, por adorar o que não conhecem. Gideão, naquela noite destruiu o poste ídolo pertencente a um deus estranho, usou a lenha para queimar o sacrifício tomado de seu pai e derrubou assim as maldições geracionais, para que pudesse, com um mínimo de 300 homens, destruir os exércitos adversários, pela mão forte do Senhor, o qual não tinha mais, diante do homem Gideão, deuses opositores ao poder de Deus. Desse forma, foi possível vencer as batalhas humanas, que precisavam ser vencidas primeiro no plano espiritual, para depois serem vencidas no mundo físico. Seu pai Joás honrou ao filho Gideão quando disse ao povo, não é Baal Deus? Que vingue a si mesmo. Assim Gideão venceu os midianitas pela força e pela espada do Senhor. Juízes capítulo 6 versos 25 a 32. E aconteceu naquela mesma noite, que o Senhor lhe disse, toma o boi que pertence a teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derruba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. E edifica ao Senhor teu Deus um altar no cume deste lugar forte, num lugar conveniente, e toma o segundo boi, e o oferecerás em holocausto com a lenha que cortares do bosque. Então Gideão tomou 10 homens dentre os seus servos, e fez como o Senhor lhe dissera. E sucedeu que, temendo ele a casa de seu pai, e os homens daquela cidade, não o fez de dia, mas fê-lo de noite. Levantando-se, pois, os homens daquela cidade, de madrugada, eis que estava o altar de Baal derrubado, e o bosque estava ao pé dele, cortado, e o segundo boi oferecido no altar que fora edificado. E uns aos outros disseram, quem fez esta coisa? E, esquadrinhando, e inquirindo, disseram, Gideão, o filho de Joás, fez esta coisa. Então os homens daquela cidade disseram a Joás, tira para fora teu filho, para que morra, pois derribou o altar de Baal, e cortou o bosque que estava ao pé dele. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele, contendereis vós por Baal? Livrá-lo-eis vós? Qualquer que por ele contender ainda esta manhã será morto. Se é Deus, por si mesmo contenda, pois derrubaram o seu altar. Por isso naquele dia lhe chamaram Jerubaal, dizendo, Baal contenda contra ele, pois derrubou o seu altar. Precisamos destruir com ousadia e oração os altares de nossas casas paternas e maternas, para que possamos vencer para a próxima geração. Sexta linha de batalha: a colheita. No mundo se diz, toma lá da cá, com Deus é plantio e colheita, o pecado é perdoado, mas a consequência tem que ser colhida. Tudo o que fazemos é um plantio, sempre, em todo ato estamos lançando uma semente, e toda semente irá germinar, e sempre dará o seu fruto, da justiça para a glória de Deus, ou da desonra para a vergonha eterna. Gálatas, capítulo 6, verso 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer,
porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Tudo que fizermos serão plantios, logo, haverá colheita. Sendo assim, sabemos que se estamos em desvantagem na batalha espiritual é porque o inimigo tem armas contra nós, forjadas por nós mesmos e entregues nas mãos dele para nos matar, destruir, pois o inimigo só terá, em uma batalha espiritual, contra nós, as armas que dermos a ele. Logo, nossas confissões e o nosso arrependimento serão decisivos para arrancar as armas do adversário e vencermos a batalha. Ninguém vencerá uma batalha espiritual tendo nas mãos do adversário armas no tocante ao que esconde, ao passado, aos pecados cometidos dos quais não se arrepende, às mentiras, injúrias, entre outros pecados iminentes, que dão ao diabo o direito de subjugar quem quer que seja, e mesmo que o homem diga ser filho de Deus, se as suas atitudes não condizem com o que julga ser, será sempre um perdedor nessa luta, porque a vantagem será sempre de quem tiver as armas adequadas. Gênesis capítulo 6 versos 14 a 28. Então Labão disse-lhe: verdadeiramente és tu meu osso e a minha carne. E ficou com ele 1 mês inteiro. 15 Depois disse Labão a Jacó: porque tu és meu irmão, has de servir-me de graça. Declara-me qual será o teu salário. E Labão tinha 2 filhas, o nome da mais velha era Lia, e o nome da menor Raquel. Lia tinha olhos tenros, mas Raquel era de formoso semblante e formosa vista. E Jacó amava Raquel, e disse: 7 anos te servirei por Raquel, tua filha menor. Então disse Labão: melhor é que eu a dê a ti, do que eu a dê a outro homem, fica comigo. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e estes lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que a amava. E disse Jacó a Labão: dá-me minha mulher, porque meus dias são cumpridos, para que eu me queise com ela. Então reuniu Labão a todos os homens daquele lugar, e fez um banquete. E aconteceu, à tarde, que tomou Lia, sua filha, e trouxe-a a Jacó que a possuiu. E Labão deu sua serva Zilpa a Lia, sua filha, por serva. E aconteceu que pela manhã, viu que era Lia, pelo que disse a Labão: por que me fizeste isso? Não te tenho servido por Raquel? Por que então me enganaste? E disse Labão: não se faz assim no nosso lugar, que a menor se dê antes da primogênita. Cumpre a semana desta, então te daremos também a outra, pelo serviço que ainda outros 7 anos comigo servires. E Jacó fez assim, e cumpriu a semana de Lia, então lhe deu por mulher Raquel sua filha. Há uma frase na Bíblia que diz: aquilo que quereis que os homens vos façam, fazei-o-vos também a eles. Ou seja, como queremos que aconteça conosco, devemos fazer aos outros, para recebermos o mesmo tanto, devemos fazer igualmente aos outros, não porque merecem, mas porque queremos a lei do retorno sobre nossas vidas, assim, venceremos toda e qualquer batalha. O diabo não suporta uma boa confissão de arrependimento, essa já é a maior e melhor forma de vencê-lo. Além disso, devemos entender que é pela atitude de humildade que derrotaremos o ser mais altivo e soberbo do universo, o diabo. Sempre que nos posicionarmos com humildade diante dos nossos erros, confessando e nos arrependendo, iremos arrancar as armas da mão de Satanás, com a confissão sincera, e ele não poderá mais contra nós, será esmagado. Mas, caso não venhamos a reconhecer pecados, teremos que colher o que plantamos. Quando colhemos o que plantamos, reconhecendo nossos erros, tiramos de Satanás as armas que ele iria usar contra nós. 7ª linha de batalha: demônios e manifestações. Onde há demônios e manifestações há janelas abertas e brechas visíveis, porque não há como um demônio entrar, a não ser pelas atitudes pecaminosas que o homem comete. O diabo não nasce com o homem e não pode entrar no homem, a menos que encontre uma janela aberta, seja pelos vícios, que contaminam o corpo que é o templo do Espírito Santo, pelo adultério consumado, que é a contaminação externa do mesmo templo, corpo, ou pela mentira, da qual o diabo exerce paternidade, ou pelo ódio, inveja, ciúmes, raiva, vingança, roubo, homicídio, estupro, pela prostituição, que une fluidos espirituais de conjuntura afetiva pelo desejo descabido de revolver-se na lama, e coisas assim, as quais são portas abertas para que o diabo entre e habite no homem. Além disso, os demônios, que são seres inferiores mas submissos às ordens de Satanás, podem entrar se forem convidados, pela ação de rituais de evocação, onde o homem, mulher, emprestam o corpo para os guias, demônios, fazerem uso das suas funções carnais, dando acesso íntimo ao diabo pela ação direta no corpo. Mateus capítulo 12 versos 43 a 45. E, quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E, voltando, acha-a desocupada, varrida e adornada. Então vai, e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele e, entrando, habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má.
A única maneira de vencer batalhas espirituais é fechando todas as janelas e brechas possíveis, removendo toda possibilidade de acusação possível. O diabo usará a própria palavra para nos condenar perante Deus, e para ganhar autorização para tocar em nossas vidas, família, casa e bens. Logo, não havendo brechas visíveis, não haverá batalha. Por que falei brechas visíveis? Porque Deus conhece nossos limites e fraquezas, e Ele mesmo nos protegerá naquilo que não é pecado para a morte, tais como maledicência sem sentido, pequenas opiniões alheias, preguiças, mau humor, descrença sem causa, e coisas tais que irão gerar pequenas colheitas pessoais, mas incapazes de nos fazer cair nas mãos do diabo, como está escrito, não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. 1 Coríntios capítulo 10 verso 13. Não devemos dar lugar ao diabo pela ação dos nossos pecados e fraquezas, só venceremos batalhas espirituais quando dominarmos a vida no Espírito. A oração da batalha espiritual. Deus Pai de misericórdias, Senhor e Rei, eu venho em Tua presença confessar meus pecados, dos quais estou arrependido, venho te pedir perdão e que me absolvas de tudo que me condena. Peço, Senhor, que entres em minha vida, na minha casa, trabalho, relacionamentos e saúde, que interfiras de forma a que eu não consiga fazer o que quero, mas somente a Tua vontade. Senhor Jesus, sonda o meu coração, vê se há em mim algo que te desagrada. Pai, eu te peço perdão pelas minhas mentiras, falsidades, invejas, prostituições, por ter ofendido a quem quer que seja, por ter entregue meu corpo aos vícios, pela dureza do meu coração, pelas mágoas que causei, pelos insultos que cometi, pela falta de sinceridade, pelos julgamentos que fiz, pelas calúnias e injúrias. Coloco-me nas Tuas mãos para que me guies no caminho da justiça e peço que impeças a ação do diabo sobre a minha vida, minha casa, trabalho, relacionamentos e minha família, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.